A paz do Senhor, eu sou a pastora Soraya, eu estou aqui nesse momento para dividir uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 3, versículo do 15 ao 20, que diz assim: Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e este dizia: Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu estava estudando essa passagem, a gente sabe o que aconteceu. O rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, ele havia sido ameaçado pelo rei dos Moabitas, e ele sabia que sozinho ele não conseguiria vencer o rei dos Moabitas. Então ele faz uma aliança com Josafá, o rei de Judá. E Josafá era um rei temente a Deus, um rei que obedecia à voz de Deus. E sem consultar a Deus, Josafá ele faz essa aliança com Jorão. E além deles ainda tem o rei de Edom também, que se une, os três, para tentar derrotar o rei dos Moabitas. Mas o que acontece quando eles vão para tentar esse confronto, quando eles chegam lá, eles percebem que eles não têm uma estratégia. Aqui daria até para abrir um parêntese e dizer assim, nunca vá para uma guerra sem ter uma estratégia, mas eu não vou falar sobre isso. E quando eles começam a ver que as coisas estão difíceis e eles percebem que eles precisam de um profeta para consultar ao Senhor, o nome de Eliseu ele é citado. E quando o nome de Eliseu é citado, Eliseu é procurado, mas creio eu que Eliseu sabia da aliança que tinha sido feita. E olha o que Eliseu diz, tem uma parte que Eliseu diz assim, no 14. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. A gente vê que o profeta ele está um pouco irritado porque quem foi procurar ele era alguém que não tinha uma aliança com Deus, mas por respeito a alguém que se aliou a ele, ele diz que ele vai ajudar. E você vê que o profeta ele se encontra um pouco irritado com essa situação. Mas o que ele diz no 15? Ora, pois, trazei-me um tangedor. É aqui que eu quero entrar. Quando ele manda trazer um tangedor. E eu procurei, assim, no dicionário saber o que significa tangedor, quer dizer, músico que provia uma atmosfera apropriada para o recebimento de uma revelação divina. E a Bíblia diz que quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Primeira coisa que eu vejo aqui. O profeta, ele precisava de pessoas que atraíssem a presença de Deus para perto. E o tangedor, à medida que ele usava o instrumento que Deus deu para ele, a presença de Deus era atraída, a atmosfera profética era liberada. Eu quero te fazer uma pergunta, meu querido, neste dia. Será que o que Deus está fazendo você tanger, aquilo que Ele tem colocado na tua mão, tem atraído a presença de Deus para o ambiente? Tem ajudado pessoas a exercer seu ministério?
Porque nós temos vivido num tempo onde as pessoas têm se profissionalizado no meio evangélico. Mas eu quero te dizer, Deus não está procurando profissionais, Deus não está procurando pregadores profissionais, Deus não está procurando cantores profissionais, Deus não está procurando pessoas que têm uma oratória eloquente. Não estou falando, sou contra você estudar, a você se aprimorar, porque você tem que dar a Deus o de melhor. Mas eu estou falando e não se profissionalizar. Deus não está procurando profissionais, o Senhor está procurando tangedores nesse tempo. Pessoas que quando tocam e usam aquilo que o Senhor administrou sobre a sua vida, conseguem atrair a presença de Deus para o ambiente, conseguem atrair a presença de Deus para a vida das pessoas e o Espírito flui através daquilo que você faz. Talvez o que você faz pode ser muito simples, meu querido, e você diga assim, não tem importância isso que eu faço. Mas eu quero te dizer que você possa estar tangendo com muita vontade, com muito carinho e crendo que aquele que te convidou para ser um tangedor, é Ele que vai fazer a presença do Espírito de Deus pairar sobre o lugar, pairar sobre a situação, pairar sobre as pessoas. Nós vivemos num tempo de muita competição, onde as pessoas elas querem ser alguma coisa, onde elas querem mostrar alguma coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa, num reino espiritual é um pouco diferente. Quanto mais você entende que você não pode, mais Deus faz você ser. Porque você começa a entender que você depende do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que você for tanger o teu instrumento, você vai se colocar na dependência de Deus. E o Espírito de Deus vai fluir de uma maneira extraordinária. E a Bíblia diz que quando aquele tangedor ele começa a tocar, porque a impressão que dava era que o profeta estava um pouco incomodado com a situação, devido às alianças. Mas por amor a alguém que obedece a Deus, que era o rei, ele vai, diz assim, ó, eu preciso convidar alguém que quando usa o instrumento que Deus deu, a presença do Espírito seja manifesta. Deus quer fazer de você um tangedor. Uma pessoa que quando faz aquilo que Deus determinou para você fazer, ainda que sejam as coisas mais simples, todos possam sentir a presença de Deus. O que é interessante é que diz assim, ó. E ora, pois, trazemos um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Deus quer fazer de você um veículo do poder de Deus. Sabe o que é isso, meu querido? É um privilégio muito grande. Você poder exercer aquilo a qual Deus tem te chamado, muitas das vezes de maneira simples. Talvez você diga assim, não, isso é só para pessoas assim. Não, Deus ele conta com você como igreja. Não importa qual instrumento que Ele tem colocado na tua mão, o teu ministério tem atraído a presença do poder de Deus. Através daquilo que Deus tem colocado na tua mão, o Espírito Santo tem envolvido o ambiente, tem tocado em pessoas para também serem envolvidas pela presença dEle. E eu meditava, Senhor, eu preciso ser uma tangedora. Eu preciso ser uma pessoa que quando exerço aquilo que o Senhor me chamou, ainda que muitas das vezes eu olho e encontro pessoas mais capacitadas que eu, mas eu não vou olhar para isso. O que eu quero, Senhor, é atrair o teu poder. O que eu quero é atrair a presença do teu Espírito. Eu quero, meu Senhor, que as pessoas possam sentir a tua presença através daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Talvez você diga assim, Soraya, mas eu estou tão cansada, eu tenho passado por tantas adversidades, mas continua tocando. Continua atraindo o poder de Deus, porque é Ele que vai te sustentar. É o Espírito Santo que vai te envolver, vai te sustentar, vai te dar graça para você passar, avançar e crescer na presença de Deus. Talvez você esteja desanimado. A gente vive um tempo onde as pessoas dizem assim, eu não vou mais, eu não vou fazer mais porque eu me decepcionei, porque eu tenho passado por adversidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, continue tocando o teu instrumento. A Bíblia fala que quando o rei Saul ficava oprimido, mandava chamar Davi. E quando ele tocava a harpa, o espírito mau saía da vida daquele homem. Eu quero te dizer, meu irmão, não desiste do que Deus tem colocado na tua mão. Não desiste da presença de Deus, porque através da tua vida,
Deus não só vai fazer algo excelente em você, mas vai realizar algo extraordinário através de você. E pessoas serão alcançadas pela tua perseverança, pelo teu propósito. É uma hora de nós refletirmos. Será que aquilo que Deus tem colocado na minha mão eu tenho feito com excelência? E para ser um tangedor, não é de qualquer maneira. Nós vivemos os dias, irmãos, onde as pessoas elas querem viver segundo os seus propósitos. Não, nós temos que viver segundo a palavra de Deus, pedindo a Deus sempre graça para nos ajudar, para nos sustentar. E diz que quando ele tocou, automaticamente o poder de Deus veio sobre o profeta. Sabe o que eu entendo? Que o tangedor tinha uma vida com Deus. Deus não está procurando pessoas que não erram, pessoas que não falham. Deus está procurando pessoas que sintam o desejo de viver com Ele, de ter uma vida com Ele, de se comunicar com Ele. Deus não está procurando conhecidos, Deus está procurando íntimos. E eu quero liberar uma palavra, que se você se disponibilizar hoje, Deus vai fazer de você um tangedor, não uma pessoa que tem um cargo, não uma pessoa que tem apenas, exerce alguma coisa dentro da igreja ou fora da igreja. Não, Deus, Ele quer fazer de você um canal do fluir da presença dEle. E eu pergunto para você, será que quando você toca o seu instrumento ministerial, quando ele é utilizado, você atrai a glória de Deus? Você atrai a presença de Deus para o ambiente? As pessoas olham para você e dizem assim, ali tem alguém que carrega que carrega a presença de Deus, que carrega o poder de Deus. Não só que carrega, meu querido, mas que exala. Eu quero que você medite agora nisso. Olha para esse instrumento que Deus colocou na tua mão. Pastora, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja. Eu não estou falando de cargo na igreja, eu estou falando da igreja. A função que você exerce até mesmo dentro da tua casa. Será que quando você toca o instrumento, a glória de Deus inunda a tua casa? A glória de Deus toca nos teus entes queridos? Deus quer fazer de nós, irmãos, um instrumento. Eu não sei o que Deus tem colocado na tua mão. Talvez um ministério, uma família, ou então a sua própria família. Mas eu quero te dizer, toca o instrumento com excelência. Porque quando você toca o instrumento com excelência, quando você não é um profissional e você é um tangedor, o espírito mal vai ter que ir embora. O ambiente vai ficar propício para a manifestação da glória de Deus. Que possamos, ser como esse tangedor. Ninguém avisou que ele seria chamado. Se prepara que você vai ser chamado. Mas eu creio que ele já estava vivendo uma vida de preparação devido àquilo que Deus havia posto na sua mão. Eu quero te dizer, não espere ser chamado, não espere a situação acontecer. Se prepare todos os dias. Diga, Senhor, eis-me aqui. Me ensina, Senhor, a me fortificar na Tua presença. Me ensina, Senhor, a ser verdadeiramente um tangedor para a glória do Teu nome. E o interessante, irmãos, que aqui não diz nem o nome dele, mas diz que quando ele tocou, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Não se fala nem no nome dele. E a gente tem vivido um tempo onde as pessoas têm brigado por nome, têm brigado por status, mas eu quero te dizer, se for para lutar por alguma coisa, lute pela presença de Deus. Lute para tanger o teu instrumento com honra. Lute para tanger o teu instrumento, para atrair o poder de Deus, não só para a tua vida, mas para a vida das pessoas que te cercam. Ore a Deus. Quando eu falo lute, é lute em oração, em posicionamento, para que quando você tocar o teu instrumento, os espíritos maus que oprimem, seja a tua vida ou a vida de quem for, possam partir em retirada.
Chega de viver uma vida de mesmice, de profissionalismo. É tempo de nos enchermos do que é do Senhor. Para quando nós formos chamados para tocar os nossos instrumentos, quando nós tangermos os nossos instrumentos, o poder de Deus venha. Eu quero profetizar isso no dia de hoje. O Senhor está levantando tangedores em todo o Brasil. O Senhor está levantando tangedores em várias nações, homens e mulheres, que quando pegarem os seus instrumentos para tocar, o poder de Deus virá, as estratégias do céu virão. E a Bíblia diz, irmãos, que o poder de Deus se apoderou de Eliseu, e o Senhor deu uma estratégia para os reis. E eles conseguiram receber vitória, derrotar aquele outro reinado. Se você se permitir se encher do que é do céu, se preparar todos os dias, não que você vai ser perfeito, mas você vai tentar melhorar. Quando for necessário você tocar o teu instrumento, eu quero declarar isso por fé. O poder de Deus vai vir sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos aqueles que estiverem ao teu redor. E o Deus que derrama poder, que derrama a presença dele, nos dará estratégia para vencermos as guerras. Eu quero liberar mais uma palavra. Você foi gerado para ser um tangedor. Alguém que toca e invoca a presença de Deus. Alguém que toca e de pronto a presença de Deus chega. Não importa o que tem na tua mão. Eu quero te dizer, se você usar com excelência o que Deus tem ministrado sobre ti, a manifestação da presença de Deus será real sobre a tua vida e sobre a vida daqueles que te cercam. Vamos fazer uma oração? Deus, eu quero colocar a vida das pessoas que estão, Senhor, ouvindo essa pequena ministração. Eu creio, Senhor, que existem pessoas desanimadas, pessoas cansadas, Senhor. Pessoas que olham para suas vidas e acham, Senhor, que nunca vão conseguir. Mas, Senhor, que nessa hora o desejo de fazer com excelência, o desejo de entender, Senhor, que quem faz é o Senhor, o que nós temos que fazer é nos posicionar, Senhor. Nós queremos que vai acontecer. Muitas das vezes, Senhor, nós olhamos e vemos pessoas tão melhores do que nós, Senhor, e é verdade. Mas eu quero liberar uma palavra, Senhor, nesse tempo o Senhor tem levantado os improváveis. O Senhor tem levantado aqueles que se disponibilizam, Senhor, a buscar a tua face. Eu te peço, Senhor, que venha ser repreendido do nosso meio, Senhor. Tudo aquilo que tenta atrapalhar os tangedores de se levantarem. Senhor, tu não está procurando profissionais gospel, o que o Senhor procura são tangedores. Pessoas que invocam o teu nome e a tua presença, Senhor, se move. Ah, Senhor, que tu possa achar lugar em nós, Senhor. Somos falhos, pequenos, Senhor, mas somos teus. Nos colocamos à disposição do teu Espírito para ser ponte sobre as águas, Senhor. Ah, Deus, nos usa por misericórdia da maneira que te apraz, Senhor. Pai, levanta uma geração de tangedores, não só no Brasil, mas em todas as nações, Pai. Para que o teu poder venha sobre nós, através de nós, onde nós estivermos, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Fica com essa palavra, meu querido. Você foi chamado para ser um tangedor. E eu profetizo que isso já está acontecendo em nome de Jesus. Esse foi mais um Simplicidade do Momento. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.